profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 1 a 23, para nossa meditação. Zacarias 8, versos de 1 a 23. Zacarias, capítulo 8, versos de 1 a 23. Zacarias 8, versos de 1 a 23. Amém? Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Tem alguém abrindo ainda? Vamos aguardar. Embora tenha a tela ali, não sei eu imagino que alguém é como eu, né, eu não gosto de olhar ali, gosto de olhar para a Bíblia, né. Vamos então fazer a leitura? Diz assim a palavra, irmãos: "Veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelo dela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e os trarei, e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sejam fortes as mãos de todos vós, que nesses dias ouvis essas palavras da boca dos profetas. A saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para o homem, os homens, nem os animais lhe davam ganho, não havia paz para o que estavam, nem para os que entravam e para os que saíam, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz. A vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. E há de acontecer à casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais e sejais forte nas vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nesses dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai justiça nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal do seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto mês, e do quinto, e do sétimo, e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividade solene. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão povos e habitarão de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão
10 homens de todas as línguas das nações pegarão, sim, na orla de sua veste de um judeu e lhe dirão: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Vamos orar, irmãos? Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Ó Deus, como é importante nós conhecermos o Senhor, a tua vontade. E assim, Pai, a tua palavra que nos revela, Deus, o caminho, Deus, e fortalece o nosso coração para que nós possamos servir ao Senhor com alegria. Ó Deus, que o Senhor assim faça-nos, Deus, ter entendimento nessa noite da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Zacarias capítulo 8, ele é um dos capítulos mais consoladores das Escrituras, no sentido de que no Antigo Testamento nós não encontramos texto igual. Nós não encontramos um texto igual que chame o povo a entender a graciosidade da restauração que Deus queria fazer no meio daquela nação. Então, ele é também um texto inspirador para a nossa fé, porque nos chama a atenção que o nosso Deus é um Deus, irmãos, de graça e que transforma a nossa vida. Então, por isso, nós voltamos para Deus, não para viver uma vida de religiosidade forçada, ou então oprimida, ou então por troca, como muitas vezes nós vemos em outras religiões, mas nós nos voltamos para Deus para servir ao Senhor com alegria, como diz o salmista no Salmo 100, e vemos isso também no meio do povo de Deus, quando Deus então começa a restaurar a vida daquele povo, daquela nação. Então, nós estamos aqui, irmãos, no capítulo 8, onde nós temos a segunda parte da resposta de Deus. No capítulo 7, nós vimos que Deus respondeu pela primeira vez, dando ao povo uma resposta negativa, no sentido de que Deus está criticando, Deus está mostrando o erro, está mostrando que o problema deles não era o jejum, mas a motivação ao qual eles faziam o jejum a Deus. E lembrando que lá nós vimos que o jejum é um símbolo para nós de toda a religiosidade, daquilo que prestamos ao Senhor, o nosso culto e tudo que fazemos, né? Então, irmãos, a grande pergunta que emerge do texto é: o que deve nos levar a servir a Deus então? Como eu disse para os irmãos, não medo, não opressão, não uma barganha com Deus. Não é uma questão de que eu troco com Deus, eu vou fazer isso para Deus fazer aquilo. Não. Ou então por medo, se eu não fizer, Deus vai me castigar. Mas é uma adoração simples, sincera, diante de Deus. Não. Deus é bom e misericordioso. E nós precisamos, irmãos, trazer no nosso coração essa mesma disposição. Mas eu posso também chamar atenção para você que não deve, irmãos, ser simplesmente uma adoração qualquer. Não pode ser tradição, não pode ser por medo, então não pode ser também por pressão social. Mas a graça, ela é restauradora. Irmãos, as Escrituras, lá em 1 João 4,19, diz o que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E o que nós vemos é que esse povo está justamente vivendo isso. Depois de ter rejeitado a Deus, depois, irmãos, de ter quebrado o pacto, a aliança feita, agora Deus mostra que justamente eles precisavam amar a Deus porque eles estavam sendo alvos do seu amor. Eles não mereceram, eles não fizeram nada em troca e Deus em um momento ali, da história resolve restaurar aquela nação. É isso que Zacarias 8 revela, um Deus que ama primeiro. Então, uma verdade importante, irmãos, nós observamos aqui claramente que nós devemos servir a Deus não por formalidade religiosa, mas porque Ele nos restaurou pela sua graça e nós somos alvos do amor de Deus. Então, deixa eu compartilhar com os irmãos dentro do capítulo de número 8 aqui, irmãos, o que nós podemos ver desse amor de Deus por nós. O que que nós podemos identificar no texto e tirar para nós como vida prática? Então, primeiro, nós observamos que o versículo 1 a 8 vai trazer para a gente a atenção que o zelo soberano de Deus foi dirigido àquele povo. O versículo de número 2 ele diz para a gente: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho sido zeloso por Sião com grande zelo. Deus então olha para aquela nação no momento que ele entendeu que era perfeito.
O soberano decretou o momento, irmãos, onde ele deveria usar de graça e misericórdia. Então não começa com arrependimento do povo, irmãos, mas começa pelo amor. Não começa por uma reforma espiritual, mas começa pelo zelo de Deus. Deus olha zelosamente para aquele povo. Em Deuteronômio 7, versículo 9, nos diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus zeloso, que guarda a aliança. Deus é o Deus que guarda a aliança. E não importa, Deus não está preocupado, irmão, se eu quebrei, Ele vai ser zeloso por sua parte. O que Deus está mostrando aqui é o zelo justamente da tua parte. João Calvino, ele nos afirma que quando tudo parece perdido, Deus permanece fiel a si mesmo. Então perceba, não é uma questão de que nós irmãos, com alegria, com motivação, seja ela qual for, retribuímos, então Deus demonstra amor para conosco. Não, não é como os deuses pagãos daquelas terras, não é, mas simplesmente nós olhamos aqui, irmãos, claramente que o Senhor chama-nos atenção, que Deus permanece fiel a si. Pela sua fidelidade, se ele decretou o bem, ele fará o bem. Então nós também como cristãos precisamos olhar para o Senhor dessa forma, né, irmãos? E talvez entender que, da mesma forma como muitas vezes nós somos maltratados, injuriados, perseguidos, difamados, ou seja, qualquer outra dificuldade que nós possamos enfrentar na nossa vida, nós precisamos ser fiéis àquilo que nós somos. Nós somos um povo transformado. Nós somos um povo redimido. Então, se a nossa salvação dependesse da nossa constância do nosso coração, irmãos, da nossa fidelidade a Deus, do nosso amor, nós estaríamos perdidos. Mas depende simplesmente desse Deus que não abre mão disso. É como um pai, irmãos, que vê o filho se afastar. O amor verdadeiro não desiste. Deus está vendo o povo dele se afastar, mas Deus vai atrás desse povo. Deus busca, ele disciplina, ele corrige, mas ele nunca abandona o seu povo. Assim é Deus. Deus, em algum momento da nossa história, da nossa caminhada, ele pode nos disciplinar, corrigir, pode nos repreender, mas não abandonar. Deus não abandona o seu povo. E nós temos, irmãos, a maior prova do Deus que não abandonou o povo, porque é justamente no período do cativeiro que nós temos aqui a maior quantidade de escritos da palavra de Deus. Nós vemos aí justamente nesse período Isaías, Jeremias, Ezequiel e esses profetas todos menores aparecendo e profetizando. Nós temos o livro de Esdras e Esté, e também, o livro de Neemias, mostrando que Deus está restaurando o seu povo, cuidando do seu povo, ou seja, no momento onde o povo mais precisava, ou achava que Deus estava longe, Deus estava justamente levantando homens no meio daquele povo, para poder dar àquele povo renovo, confiança, fé, mas também realidade daquilo que eles estavam vivendo. O versículo de número 3 ele chama atenção para a maior riqueza do servo do Senhor. Ele fala nos irmãos da presença, que a presença de Deus é a maior bênção. No versículo 3 ele nos diz: Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Deus tinha deixado aquele povo. Agora a promessa de Deus é: ele volta. Então, desde o Éden, irmãos, a maior bênção do povo de Deus sempre foi e sempre será a presença de Deus. Por isso, quando Moisés ouve de Deus: olha, vai com aquele povo, vai com o povo, eu, porém, não. Deus diz: "Olha, se o Senhor não for, eu não irei". Porque ele entendia que a maior bênção é Deus no meio do povo. Em Êxodo 29:45 ele diz para nos, para nós podermos entender dessa presença, que habitarei no meio dos filhos de Israel. A sua presença, irmãos, ela é fundamental na nossa caminhada. Mas aí olhando ainda no versículo 4 e 5, chamando a atenção ainda para os irmãos para o zelo de Deus, esse zelo também é mostrado no versículo 4 e 5 como uma restauração integral. Irmãos, e o que que é essa restauração? Olha, a vida cotidiana, a promessa de Deus é, sabe aquela coisa que às vezes a gente não dá muito valor na vida, sabe? Até comentei hoje pela manhã que eu acho interessante aqui em Volta Redonda, né, que calor, a gente sai à noite aqui em Volta Redonda no calor, o pessoal tá tudo às portas da casa, né. A vida é normal, a vida cotidiana, é criança jogando bola, né, pessoas conversando, ele está chamando a atenção no versículo 4 e 5 para essa vida do dia. Ele fala: "Olha, os velhos se assentarão, olha, as crianças correrão pelas ruas",
né. E uma coisa maravilhosa, irmão, se tem criança, tem vida. O que ele está chamando, se as crianças estão brincando, é porque há liberdade. Ele chama atenção também que se tem idoso, ele fala até do idoso, eu lembrei do Elias, né, o texto fala aí da bengala, né. Se tem idoso, irmãos, andando de bengala, é porque as pessoas não estão morrendo mais, pelo menos não como morriam. Essa é a expressão de que Deus agora está integralmente restaurando Israel. Imagine, irmãos, uma cidade toda dominada pelo medo, ruas vazias, silêncio. Vocês lembram da pandemia, irmãos? Vocês lembram da pandemia? Às vezes a gente esquece as coisas tão rápido, né. Lembra das ruas vazias, todo mundo trancado dentro de casa, um medo, um pavor rondando as nossas vidas. Hoje não é tão bom a gente poder sair, ver a casa do Senhor, ir na casa do vizinho, ver um parente, encontrar com um amigo. Essa é a vida que nós precisamos dar valor. A presença de Deus abençoando, irmãos, é a integralidade da restauração de Deus. Irmãos, mais um versículo 7 e 8 ainda sobre a soberania de Deus. Nós vemos a salvação, que é a obra da graça. O versículo 7 falou o seguinte: "Eis que salvarei meu povo". E quem salva aqui é Deus. Ele está afirmando que Ele é o Salvador, não depende de quem quer ou de quem corre, como Romanos 9, versículo 16 vai falar, não é do nosso da nossa condição, irmãos, não é pela nossa força, não é pelo nosso querer, mas é de Deus derramar e usar da sua graça. A base da nossa esperança, irmãos, não é barganha, é gratidão. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, chamando a atenção que a salvação é toda realizada pelo Senhor. Jonathan Edwards, ele usava uma frase muito interessante, ele dizia que a verdadeira religião, ela nasce de um novo senso de beleza da graça. Nasce de um novo senso. O que está acontecendo aqui para esse povo, é que o povo agora, como eu disse para os irmãos no início, está tendo a sua vida religiosa ressignificada. Entende? Aquele jejum que era forçado, obrigatório, tristeza. Agora Deus está chamando a atenção, não é assim, cara, é graça, é alegria, é a presença de Deus. Então, por isso, querido, quando nós chegamos aqui na casa de Deus, como vemos, irmãos, o livro de Salmos, como lemos nos versículos, como o versículo de número 4 lá do Salmo 100 que lemos aqui, no início do nosso culto, nós devemos entrar com ações de graças, com hinos de louvor, é alegria diante de Deus. Deus quer um povo alegre pela presença dEle, por aquilo que Ele é. Irmãos, então nós vimos a soberania de Deus, mas também no amor que Deus dedica a nós. O versículo 9 a 17 nos chama a atenção para a graça que produz obediência. Deus nos amou e Deus então nos restaura, depois ele chama-nos a atenção e nos exorta, e essa é a ordem da reforma. Ele vem nos trazer justamente isso. Primeiro ele nos ordena, depois ele nos corrige, primeiro ele nos usa com graça, depois nós obedecemos. Em João 14, versículo 15 diz: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos". Nós precisamos então entender o que o versículo 9 vai nos afirmar. Ele diz o seguinte: "Fortalecei as mãos". Olha, assim diz o Senhor dos Exércitos: "Sejam fortes as mãos de todos vós, que nesses dias ouvis essas palavras da boca dos profetas". Nós somos chamados então, irmãos, a ser fortes. Quantas vezes, irmãos, nós servimos a Deus cansados como se estivéssemos sozinhos? Quantas vezes, irmãos, nós vivemos uma vida pesada, religiosa com Deus, mas quando lembramos de que Ele está presente, que o trabalho ele ganha um novo significado, porque eu faço porque é um Deus que me amou e me salvou, Ele não precisa mais fazer nem mais qualquer milagre ou algo bom na minha vida. Irmãos, muitas vezes a gente só vem aqui para falar de coisas que foram aos nossos olhos grandiosas, né, porque o mundo acha assim. O maior milagre de Deus na minha vida e na sua vida foi a salvação.
e ela precisa ser agradecida todo dia. Eu preciso agradecer ao Senhor todo dia. Deus, obrigado, porque eu não mereço, mas o Senhor olhou com graça e misericórdia e me salvou. Você entende? Deus não precisa fazer mais nada para mim e para você. Ele já fez o maior milagre, foi mudar esse coração duro de pedra, um coração novo, colocar em nós o Espírito. Então, por mais que eu viva uma vida aflita nesse mundo, por mais que eu passe dificuldades nesse mundo, irmãos, Deus já te fez o máximo, Deus te fez o melhor, que é te salvar, é te salvar. Irmãos, mas o versículo 16 e 17, ele vem chamar-nos atenção para uma transformação do coração então. Então ele quer transformar esse coração, e esse coração ele é transformado então pela obediência. Deus está dando aqui ordens, Deus está dando aqui decretos, chamando a atenção: "Olha, fortaleça as mãos". E o versículo 16 e 17, ele chama a atenção para a gente falando o seguinte, olha, versículo 16 e 17: "Eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz." Versículo de número 17, ele ainda afirma: "Nenhum de vós pense mal o seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor." Então, o que Deus está chamando a atenção para a gente aqui é que nós precisamos viver uma vida, irmãos, de obediência. A graça precisa produzir na minha vida obediência. E essa obediência passa justamente porque nós abandonamos o caminho errado e agora vivemos uma vida onde nós queremos agradar a Deus com aquilo que fazemos. E ele então coloca aqui coisas bem práticas, né. Olha, ame o próximo, olha, pare de falar mal do outro. Ele chama-nos atenção para coisas bem práticas, irmãos, porque a nossa fé, ela é uma fé prática. Nós precisamos viver ela dia a dia. Nós precisamos entender que Deus está transformando o nosso coração. Em Provérbios 4, versículo 23, o versículo que nós lemos, fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. João Calvino ele dizia que a verdadeira obediência nasce do interior regenerado. Deus transforma o nosso coração. Então não é apenas um comportamento ajustado, irmãos, é uma inteira entrega a Deus. Nós, irmãos, medimos as coisas. O interessante que ele fala aqui, né? Ele fala sempre do coração, como eu disse, né? Versículo 16 ele cita, versículo 17 ele fala do coração. Ele vem trazer essa questão da mudança que precisa ser a todo momento feita em nós. E o versículo 17 ele chama a atenção: não pense mal do seu coração contra o seu próximo. Sabe por quê? Porque, na verdade, quando eu estou pensando mal do outro, sabe o que está revelando para mim? A maldade que está no meu. Quando eu penso mal do meu irmão, quando eu penso mal da Vanessa, quando eu penso mal da Amanda, quando eu penso mal, de qualquer pessoa, do seu Antônio, do seu Gidiel, na verdade isso está revelando o mal que há no meu coração. Sabe por quê, irmãos? Nós medimos as pessoas por aquilo que nós somos. Quando começamos a pensar mal dos outros, na verdade isso só revela quem eu sou. Revela a sujeira e imundícia que está lá. Por isso que Deus está tratando o coração daquele povo, dizendo: "Olha, trata esse coração, entrega esse coração, purifica esse coração, transforma esse coração e agora mude o seu procedimento interior." O funcionário, irmãos, ele pode trabalhar corretamente por medo e perder o emprego, mas um filho serve o pai por amor. Eu e você precisamos servir a Deus por amor, não porque a gente vai perder alguma coisa ou ganhar alguma coisa. É bem diferente do que a gente tem visto aí. O que o texto fala é bem diferente do que tem sido pregado nas igrejas aí. A gente às vezes vê as pessoas servindo a Deus, buscando a Deus, correndo atrás de Deus por aquilo que podem ganhar, por aquilo que podem receber, não por gratidão por aquilo que já foi dado a eles, ofertado a eles, a salvação. Então Deus quer filhos, não irmãos escravos ou empregados religiosos. Deus quer filhos, e filhos fazem por amor ao Pai. Irmãos, versículo 18 e 19, nós observamos também que, irmãos, essa graça que chega ao povo, chega a eles com uma transformação
da prática religiosa. O jejum agora é com alegria. Olha o versículo 18 e 19, eu queria que você estivesse lendo comigo. Aqui nós vemos o transbordar da alegria no coração daquele povo que precisava existir, que precisava acontecer. Vamos ler versículo 18 e 19? Vamos ler? A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto mês, e do quinto, e do sétimo, e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Então, Deus transforma aqui aquilo que era símbolo de luto, símbolo de perda, símbolo, irmãos, de dor. Ele agora chama atenção para a gente e muda isso e chama-nos a entender que isso agora precisa se transformar num símbolo de festa, símbolo de alegria. Nós observamos, irmãos, o salmista no Salmo 30, versículo 11, dizendo: Tornaste o meu pranto em folguetos. O salmista chama atenção que Deus é especialista nisso, irmãos, em transformar tristeza em alegria. Então, quando a presença de Deus é restaurada, o culto deixa de ser um peso e agora passa a ser um momento de gozo. É isso que precisa acontecer na nossa vida. Romanos 14, versículo 17, Paulo vai nos falar: o reino de Deus é alegria no espírito. Religião, irmão, sem a graça é como um casamento sem amor, apenas obrigação. E nós então precisamos amar o Deus que nós nos propomos a servir, porque nós somos amados primeiro, mas precisamos fazer isso com alegria e no coração transbordando da graça de Deus Todo-Poderoso. Então, por isso que nós lemos o versículo 19 chamando a atenção para a gente, que agora aquilo que era pesado, difícil, virou regozijo, alegria, festividade solene. Aí a realidade agora é transformada, não mais é um peso, irmãos. Então, grandes coisas o Deus Todo-Poderoso tem feito por esse povo, e esse povo agora regozija, tem motivo de alegria. Irmãos, uma igreja que atrai agora as nações para poder também alegrar-se com Deus, é bem claro no versículo de número 23. Olha o versículo número 23. As pessoas aqui, como é descrito, a palavra do profeta é: olha, as pessoas vão pegar na gola das roupas dos judeus e vão falar assim: eu quero ir com você, eu quero ir buscar esse Deus, né? Ele diz: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. O que ele está chamando a atenção, irmãos, é que muitos vão vir, muitos vão buscar, muitos vão desejar. E nós vimos claramente esse fenômeno acontecendo, irmãos, quando lá em Atos capítulo 2, versículo 12 a 42, nós vemos Deus chamando a atenção que dia a dia ia acrescentando à igreja aqueles que eram salvos. Deus era aquele que acrescentava, Deus era aquele que chamava. As pessoas viam como o Deus Todo-Poderoso estava agindo, aí a Bíblia fala que a igreja se tornou simpática. A forma como a igreja amava um ao outro, isso constrangia as pessoas, elas buscavam também o amor de Deus. Quando Deus, irmãos, está no meio do povo, o mundo percebe. Quando Deus está agindo no meio da igreja, as pessoas em volta vão perceber. Deus é visto na nossa vida, naquilo que ele faz. Em Mateus 28, versículo 19, ele chama a atenção, irmãos, que a igreja ela precisa justamente fazer discípulos. E nós fazemos discípulos indo, mostrando o que Deus fez na nossa vida. É essa a realidade transformadora. Cristo é o cumprimento, irmãos, de Zacarias 8. Ele é a presença definitiva, ele é a alegria restaurada, ele é aquele que também, através daquele povo, chega às nações. Deus então tem salvação para essas nações. E por causa disso, isso chegou a nós. E por causa disso, agora, como povo de Deus e trazendo para a nossa realidade, nós somos agora esse povo, irmãos. Nós somos esse povo que fomos alvos do amor de Deus também. Nós somos esse povo também que não pode servir a Deus somente por uma obrigação ou por uma barganha, ou então, irmãos, simplesmente por um medo, por um sentimento qualquer que não seja simplesmente a gratidão por aquilo que Deus tem feito por nós, por amor pelo que nós já recebemos. Nós recebemos o amor e pelo amor que Deus demonstrou para nós, agora nós somos salvos e nós retribuímos. Então, por que servimos, irmãos?
porque Ele foi zeloso por nós. Ele também nos salvou pela graça. Ele habita conosco. Ele transforma a nossa tristeza em alegria. Se você não nasceu na igreja, embora muitos que nasceram na igreja sabem muito bem também o que que é isso, mas se você não nasceu na igreja e hoje você é um transformado, quando você olha para trás, você entende bem o que é uma mudança de tristeza para alegria. Você entende bem. Você entende bem, irmãos, como você era um prisioneiro do pecado, não é verdade? Você entende bem como era difícil, como muitas vezes a sua vida era banhada pela tristeza. E agora Deus os chama a viver uma vida de alegria. O nosso coração às vezes se alegra grandemente. Certa vez eu ouvi de um amigo, a presbítero até, da igreja, e uma vez nós conversando, jovens, né, ainda, eh eh, numa reunião de OMP, eu nunca me esqueci disso, ele falou o seguinte: "Eu não entendo por quê", e ele começou a chorar. Falou assim: "Eu não entendo por que que vocês que viveram lá fora, que passaram por tudo que vocês passaram, vocês têm mais alegria do que a gente, têm mais compromisso que a gente, têm mais vida que a gente". Não era para ser assim, irmãos. Era para todos nós termos o nosso coração transbordando de alegria. É. Eu gosto muito de lembrar esse mo a gente enche igreja, lota igreja para ouvir o testemunho de um drogado, de uma ex-prostituta, de um ex-macumbeiro, sei lá, um bruxo. A gente enche igreja para ouvir um testemunho desse. Mas se eu chegar aqui e falar o seguinte: "Ó, vai pregar aqui amanhã na igreja, o irmão Vinícius nasceu na igreja, nunca se desviou, foi diácono, obreiro, cantava no louvor, tocava bateria e tudo mais", você não vem, não enche a igreja. O milagre maior foi na vida dele, que ele nunca precisou passar pelas dores e aflições que nós convertidos passamos. Irmão, entende? Todos nós temos motivo de alegria, todos nós deveríamos regozijar na presença de Deus. Porque de qualquer forma nós somos atingidos pelo amor de Deus. Uns de uma forma, nascendo nesse seio da igreja no amor, outros de outra forma, sendo resgatados da tristeza e da dor. Por isso que Romanos 12, versículo 1, Paulo fala: "Rogo-vos que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus". Uma vida de entrega. Irmãos, a religião reformada, ela não é formalismo frio, é resposta grata à soberania de Deus. É grato. Nós precisamos transbordar o nosso coração de gratidão. Então, irmãos, um coração novo, um coração zeloso, um coração obediente, um coração transformado, como nós cantamos ali no início, nosso coração precisa transbordar do amor, de tal forma que outros também tenham esse amor, sintam esse amor. Irmãos, vamos orar. Obrigado, irmão. Agradecendo a Deus, como a gente, entende, né, nós agora podemos agradecer. Cristo é nosso Salvador, em ti tenho paz. E Deus então, mudando a nossa vida, em todo o tempo, irmãos, nós podemos ser gratos ao Senhor. Eu queria orar por você. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor muda, ó Deus, todo o relacionamento que o mundo pode imaginar que pode ter contigo, ó Pai, através dessa restauração maravilhosa que só Cristo é capaz de trazer, Deus, ao nosso coração. Onde, Deus, nós somos, ó Pai, transformados de tal forma que abandonamos, ó Deus, aquele viver, ó Deus, ritualístico, ó Deus, onde nós, Deus, hoje podemos entender, Pai, que o Senhor é o Deus presente, que habita e assim, Pai, tudo o Senhor tem feito e cuidado de nós em todo o tempo, Pai. Abençoa o nosso coração, Pai. Bendito é o Senhor pela tua graça sobre nós, porque olhou para nós com misericórdia, quando nós, ó Deus, não merecíamos. Abençoa a nossa vida, Pai, para que Deus, nós, ó Pai, possamos a cada dia prestar ao Senhor o melhor. Ó Deus, um coração realmente transformado por Ti. Ó Deus, obrigado, Pai, pela vida da Tua igreja. E assim, Pai, damos graças em nome de Jesus.